Eu peço no começo do vídeo que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Por favor, deixe o like. Se bater a meta, vocês verão no final qual é a meta e também qual é o prêmio de bater a meta. Então, fique com o vídeo. Minecraft Hardcore em um bloco. Eu tô com medo de cair, porque se cair já era, porque é só uma chance. Então vamos lá. Tentar quebrar o bloco, mas não cair, porque eu sei que buga. E tchau. Então vamos lá. Eu vou pular pra não errar. Vai. Perdi a primeira terra. Dá nada. Então continuei quebrando os blocos, pegando mais recursos. E quebrei. E continuei quebrando os blocos para pegar cada vez mais recursos, porque eu estava ansioso para conseguir nossa primeira ilha. Veio o pão no primeiro baú, eu não abri. Continuei quebrando até para conseguir mais terra, para aumentar nossa ilha, para não ter chance de cair. Esses avisos são sobre o mapa, então ignore exatamente isso, porque eu não sei como tirar. Continuei quebrando e aumentei na ilha cada vez mais. Quando começou a aparecer blocos diferentes, eu percebi que estava perto de aparecer um bloco muito especial, que era o bloco de osso, que eu poderia usar para aumentar nossa plantação quando veio. E eu fiquei animado, então continuei quebrando, veio comida, continuei quebrando e aumentando nossa ilha. Por enquanto eu não fiz nenhuma ferramenta, porque eu estava com medo de perder. Quando veio um baú, nesse baú veio comida, então eu não tive que me preocupar de comer melancia. Só que essa comida seria importante para pegar os animais. Então quebrei o baú e veio nosso primeiro animal, uma ovelhinha. Então continuei aumentando a ilha para não ter perigo de ela cair. Com licença, ovelha. Continuei quebrando e aumentando. De pouquinho em pouquinho conseguiria. Quebrando. Comecei a aumentar a ilha para não ter risco. E sempre fazendo a marcação de 3x3, pois eu queria que a plataforma já ficasse com 7 de tamanho para todos os lados. Parecia mais um baú, comida. Isso foi bom porque eu poderia comer a maçã, deixar para a plantação. Continuei aumentando a ilha com os blocos que eu tinha. Quebrei. Nessa hora eu não pensei em fazer ferramentas. Só em quebrar o bloco para conseguir mais recursos e aumentar a ilha. Quando apareceu nossa galinha, nosso segundo animalzinho. Fiquei animado e pensei, eles podem cair, então continuei aumentando a plataforma com os blocos. Percebi que a ovelha estava comendo a grama, então fiquei com medo dela comer a grama e não consegui espalhar para os outros blocos. Continuei quebrando. À tarde da noite apareceu um tipo de bloco que eu estava esperando, o bloco de osso. Aumentei a ilha com os blocos que eu tinha e pensei, agora vou poder fazer minha picareta, sem medo de faltar blocos. Medindo todas as partes, está corretamente. E comecei a craftar os itens. Craftei todas as minhas madeiras. Fiz uma craft table. Nessa craft table eu ia fazer minha picareta e minhas lajes para aumentar os blocos, para fazer o lugar onde os animais iam ficar. Já não com medo de perder, eu coloquei os blocos. Com medo de não ter recurso para pegar o bloco, já fiz, então não tinha que me preocupar. Vocês vão ter um lugar assim para viver animais. Então comecei a fazer a plataforma dos animais. Como já estava tudo já planejado, então fiz uma plataforma de 5x5. Só que como eu já tinha colocado 3x3, eu só fiz puxar 5 para o lado e eu acrescentei 2 para cada lado, para fazer os 5x5. E percebi que eu fiz bloco demais. Então tive que fazer a cerca que deu e colocar. Temporada de chuva, vamos quebrar mais bloco. Quebrei um bloco, quebrei com a mão para economizar itens, já que a picareta só servia para quebrar o bloco de osso. Com medo dos animais caírem, comecei a aumentar a ilha com as terras que eu ganhava, pois eu queria só aumentar com terra para ficar bonitinho.
Com as madeiras que eu ganhava, eu fazia cada vez mais cercas para prender os animais futuramente. Posicionei as cercas e voltei para quebrar blocos. Quebrando blocos, eu percebi que podia vir vários tipos de baús, então esperei os baús. Quando veio o mesmo tipo de baú. Então, só continuei colocando as cercas. Quebrei o bloco para conseguir mais recursos. Peguei a terra para trocar, claro, porque eu queria aumentar ele para os animais não cair, porque eu já estava com o nome industrial. Pensando que dava para colocar todos os blocos, coloquei. Pensei que tinha terminado, mas faltou um. Então eu voltei a quebrar o bloco para conseguir essa única terra. Busca seguida, completei. Peguei a madeira que ganhei no processo, fiz cercas e com elas poderia fechar. Deu a quantia certinha, mas faltou exatamente a portinhola. E com a madeira que veio, fiz a portinhola claramente diferente, para dar um contraste na nossa construção, que não seria tipo uma construção, mas sim uma plataforma minúscula. Então fiz minha cerca e ela se destacou muito. Muito bonita. Então eu comecei a colocar os animais lá dentro. Com a dificuldade que eu tive, era quase lentamente fácil, só que a ovelha queria sair toda hora. Então, consegui ser mais esperto. Coloquei um baú, percebi que eu coloquei um baú errado, porque eu queria botar centralmente. Dois pro lado, os dois baús, peguei minha craft table e ajeitei minha pequena ilha. E voltei a quebrar blocos. Nessa quebrada de blocos, eu consegui muitos recursos, muito mesmo. Madeira, bastante madeira, obra, mais madeira. E quebrando os blocos, eu consegui outros itens também. Com os itens em mão, eu fiquei com medo de perder, então comecei a guardar no baú. Só que quando eu estava guardando, eu percebi: eu tô no hardcore. Se eu morrer, eu vou perder os itens. Quando de repente aparece uma ovelha. Isso me assustou no começo, mas eu pensei: mas um animal? Então comecei a colocar ela lá dentro. Só que, como sempre, dificuldade sobre dificuldade. A outra ovelha saiu. Tentei colocar, não quis ficar. Já era noite, eu fiquei com medo de nascer com óbvio. Então fui esperto e fechei o portão para não ter medo. Nisso, já estava amanhecendo no dia 1 pro dia 2. Então continuei empurrando o animal para não. Quando eu percebi que estava muito difícil e continuei empurrando, ela queria se matar. No começo do dia 2 eu ainda estava empurrando esse animal, sem querer bater nele. Ele começou a correr e fiquei com medo de perder. E de novo não conseguiu colocar no cercado. Cada vez mais difícil. O outro animal saiu. A outra ovelha estava fazendo graça da minha cara, saiu a galinha. Fiquei doido. Então, de manhã cedo, já tentei colocar de novo, depois com a cabeça fria. Mas parecia que os animais estavam querendo me ajudar. Ou não. A ovelha tentava correr de mim e a outra ovelha saiu do cercado. Então eu fiquei doido. Então, peguei e comecei a usar um pouco da minha mente. E percebi que eu tinha que empurrar bem na hora exata. Só que isso não estava tentando. Então, pensei em fazer um bocado a vez para não ter perigo do animal sair. Com a galinha em mente, tentei empurrar, mas não consegui. Então pensei, já que os animais estão dando trabalho, eu acho que eu deixo para depois. Só que eu vi que isso atrapalhava, então eu tentei de novo colocar os animais no cercado. E de novo a ovelha tentou sair, só que eu fechei a tempo. Tentei. Mas parecia que a ovelha não queria ficar lá dentro. Então, sendo esperto, ia conseguindo, só que a outra atrapalhou. E as duas ficaram se batendo. Eu, para com essa briga. Galinha tentou ajudar, tentou entrar no cercado. Ela entrou sem se mexer. E eu percebi que era ovelha. Então eu comecei a usar um pouco do meu sapo e pensei, será que eles conseguem pular? E eles conseguiam. Só que quando eu empurrava, eu via que eles não tentavam ir para lá. Então eu raciocinei logo, eles não vão conseguir pular essa cerca. Mas eu tentei primeiro para saber se minha descoberta era verdade. E eu tentando, comecei a ficar irritado. Quando eu estava tentando botar o animal, ele tentava sair. Então fiz a plataforma para não ter problema. E via que a ovelha
era o animal mais difícil de colocar em cercados, pois não parava quieta. Então, empurrei ela para cima e ela não andou. A grama com esse tempo já tinha crescido e elas comendo. Por isso eu não queria sair daqui. Consegui empurrar uma ovelha, a mais sapega, que foi a primeira, e agora eu vou empurrar a segunda. A segunda parece que não queria ir para lá, porque toda hora estava se mexendo. Mais uma hora, ela tentou se matar, e eu falei que não. Não pense. E eu consegui colocar lá dentro. Então, no dia 2, terminei de quebrar blocos. Apareceu mais um bloco daquele, que eu acho ótimo. Apareceu mais um, que eu percebi que teria, quando de repente apareceu uma vaca. A melhor vaca do jogo. Porque ela daria comida pra mim infinita. Mas ela não queria saber de viver, ela queria morrer. Foi pro precipício. E eu conversei com ela. Não é assim. Tentei empurrar ela, colocar ela no buraco. Mas parecia que ela era esperta o suficiente. Tentou pular e escapar, depois parou, porque percebeu que era impossível. Continuei a quebrar blocos, esperando de ver mais coisas boas, como veio, quando apareceu uma coisa incrível, chamada muda de árvore, o que eu mais precisava. Em apenas um baú. Poderia aparecer várias, mas apareceu logo no que eu mais precisava, pedindo que Minecraft me desse a muda, porque eu precisava. E ela me deu logo a muda que eu mais gostava, porque eu gostava muito dessa madeira. Essa madeira é muito bonita. Então, peguei essa muda e comandei, dizendo que estou feliz. E pulando e quicando. Muito feliz sobre ter conseguido madeira infinita. Então, quebrei o bloco no meio para conseguir meio que grama, para conseguir plantar. Só que eu percebi que meus itens estavam abarrotados, então eu guardei aqui e acabei quebrando um bloco a mais. Então eu pensei que o espaço seria pequeno, talvez as mudas poderiam cair. Então quebrei para aparecer um grupo de grama. Nesse processo apareceu um porquinho. Oi. Peguei cenoura e botei dentro do cercado. Pensando que ele era burro, mas ele era muito esperto, andou em cima da cerca. Mas não conta eu sou mais. Então consegui um ovo e taquei lá dentro para ele nascer. Não nasceu. Continuando as quebladas, guardei os itens, plantei a muda bem no meio para não ter medo de cair nada. Peguei os blocos de osso, transformei em farinha de osso e comecei a formar madeira. Nessa formação de madeira, eu só pensava que depois de pegar todas as madeiras, eu poderia começar a desenvolver minha ilha, para os animais não ficarem apertados e começar a plantar mais e mais madeira. Então eu comecei a pegar essa madeira toda em chance de aparecer mais mudas. Depois comecei a fazer a slab, pois eu estava querendo fazer uma nova plataforma. Pensando, vou fazer assim. Então, transformei todas as minhas madeiras em slab. Então, peguei minha laje de cavalo, pensando já que eu já tenho madeira infinita de pinheiro, por que eu precisaria de madeira de cavalo, já que ia ficar diferente. Então, joguei elas fora. Muitas pessoas perguntaram assim, por que jogar fora se você tem pouco recurso? Mas sim, você tem uma farm de madeira, em teoria. Você não precisaria mais daquele tipo de madeira. Então, pensei logo em fazer minha plataforma, mas sim uma ponte primeiro. Como fazer a ponte de 3x3 e fiz uma ponte até para outra plataforma que ligaria as duas. Como eu queria uma ponte bem grande, fiz ela por 3x3 e 10 de distância. Só que, como sempre, errando blocos. Só que isso é raro de fazer, então continuei fazendo minha ponte. Depois que eu terminei minha ponte, eu percebi que estava na hora de fazer a plataforma. Só que tinha poucos blocos. Com medo, voltei e depois fui de novo. Contei para ver se estava do tamanho certinho de 10 blocos e puxei minha plataforma. Como você está no Minecraft, você com certeza pensará, plataforma quadrada? Não, circular. Aí por que circular? Porque círculos no Minecraft destacam, que não são normalmente achados, pois o jogo é quadrado, então por que não um círculo? Como fazer o círculo olhando sempre os detalhes para ver se ele estava certo? Com medo de cair, voltei. Mas pensando mais sobre os animais que poderiam nascer, os monstros que poderiam me derrubar. Só que eu percebi que faltaria mais slash. Então, mas com medo, primeiro, de morrer, pois estava no hardcore. Se morresse já era.
Então, fechei para não ter perigo de vir mobs. Então, esperei cair mais mudas para conseguir mais madeiras, pois só tinha 2. Então, esperei um pouco, com medo de nascer mobs, peguei a única madeira que tinha caído, quebrei a passagem com 12 lajes, desci lá, só que eu vi que poderia passar mob, só que não, eu não passaria, então precisaria de um jeito de passar mais fácil. Então logo pensei em fazer uma porta. Por que não uma porta? Poderia passar e não me preocupar com os mobs, só fechar a porta. Então voltei à minha plataforma, mesmo de noite, com perigo de cair, sempre olhando para ver se a plataforma estava certa, com medo de errar, pois isso era muito perigoso, pois eu tinha poucos recursos, mas ao mesmo tempo eram infinitos. Então, fazendo o círculo, percebi que ia acabar minha madeira fácil e poderia fazer o círculo errado, então sempre olhando para trás, com medo de um mob derrubar e ver se o círculo estava certo. Com o plano em mente, já estava fazendo círculo, só que o último bloco eu errei. Então, quebrei ele e voltei. Com medo de cair, vim agachado. Depois comecei a correr para poder voltar a tempo e não ter medo de mobs me matarem. Então, comecei a perceber que estava não caindo saplings. Só tinha 2. Plantei uma mesmo e quebrei um redor. Com medo de só elas apareceu 2 mudas, então plantei mais uma árvore, cresci ela com 2.000 e comecei a pegar mais madeira. Nesse momento eu só pensava em aumentar a plataforma, pois eu não queria ficar aquele pequeno cubículo. Com essas madeiras já dá para aumentar até bastante. Aumentando a plataforma poderia nascer mobs, mas eu percebi que não nascia. Então continuei aumentando a plataforma, pois estava certificado que não poderia nascer. Mesmo madrugada e fazendo, não consegui terminar. Só fui terminar muito, quase amanhecendo, do dia 3. E no dia 3 terminei de fazer a plataforma olhando se estava certo cada pedacinho. Fiz logo de uma vez, pois estava com medo, mas sempre olhando de estava certo. Percebi que estava de manhã, então não tinha me preocupado tanto com a cia de mobs, então continuei fazendo minha plataforma. Com o tamanho em mente, era só fazer a plataforma. E não cair, pois estava com medo de cair, sempre andando no shift. Então percebi que estava errado e comecei a fazer de novo. Só que no meio de fazer a ponte, quando eu ia terminando o círculo, percebi algo. Não estava conectando. Então percebi que estava errado. Pensei que era a ponte, mas fui ver do outro lado, não. Algo estava errado. Então pensei logo, o que eu errei? Comecei a contar cada parte e percebi que o começo estava certo, estava reto. Então comecei a consertar o círculo, pois eu queria sim um círculo, pois Minecraft fez quadrado, então por que não um círculo? Então comecei a consertar os círculos com os blocos pegando, mas com muito medo de cair. Percebendo que teria alguns blocos errados, comecei a pegá-los para consertar, para não ter que fazer meu bloco. Percebi que não poderia, então comecei a ver se tinha muda. Não tinha muda, então voltei para consertar. Quando eu vi que os blocos estavam errados, comecei a quebrar, mesmo medo de cair. Nisso eu percebi que a ponte estava certo, mas o que estava errado era o círculo. Só que não era o círculo todo, mas sim a única parte que era o final. Feliz disso, fiquei admirando a ponte. Quando aconteceu o bug. Nem tudo que vontade. Esse bug foi mais porque meu celular não estava travando, pois chegou muita notificação. Mas é assim. Depois de um tempo voltou. E eu percebi que estava pronto, quase. A plataforma só precisava terminar as partes. E essa plataforma seria madeira pura, porque eu queria farmar madeira. Então vi que a plataforma estava certa, era só completar. E vi que caiu uma muda. Tinha 4 e ia quase acabando. Quebrei para ver se conseguia mais mudas. Não. Peguei minha muda, plantei e consegui mais madeira. Com essa madeira eu queria terminar logo a plataforma. Só que com essas madeiras que sobraram, eu poderia fazer o quê? Pensando, logo fiz minhas lajes. Depois minhas lajes corri para terminar. E pensando já no ser completo, vi se estava certo. Mas percebi que era só botar os blocos. Contei direitinho para não ter que quebrar o bloco de novo.
e completei os blocos que faltavam. Completando, percebi que esse círculo ficaria perfeito, então fiquei animado para usar ele para farmar minhas madeiras. Voltando para a plataforma, vi que tinha dropado uma muda, mais uma, então consegui 2 mudas. Peguei todas as minhas terras que eu tinha, pois a plataforma estava completa, então eu queria terminar pelo menos um pouco de terra. Vendo que com certeza minhas terras seriam insuficientes, mesmo assim coloquei porque eu queria farmar madeira de qualquer jeito lá, pois não teria espaço para um dia eu quebraria blocos para farmar madeira. Então comecei a colocar as terras que eu tinha na plataforma. Vi que aquilo ali pelo menos ali um pouco, então vi que era lag, que eu já teria isso para plantar. Pulei 2 para não ter perigo e de cair saplings no vote. E esperei cair mais. Com 4 saplings já apostas, pensei logo, por que não fazer mais madeiras? Então voltei esperando mais saplings, só que eu tinha mais saplings, só que eu não percebia isso. Depois eu percebi, eu olhei assim, mais espaço? Não, mais saplings. Sem perceber que eu tinha saplings, e comecei a esperar saplings. Quando eu percebi que uma coisa poderia me ajudar a não ter medo de cair, que seria as cercas, pois com as cercas na ponte não teria como cair. Mas eu queria uma ponte 3x3, pois ficava horroroso. Então pensei, vou usar uma ponte 5x5 para poder ficar os 3 para me andar e as cercas para não cair. Então peguei uma cerca, botei e comecei a puxar. Coloquei uma cerca lá, mas percebi que já faltaria cerca. E também faltaria laje, pois a cerca estaria flutuando. Fechei com as cercas que eu tinha e percebi que ia faltar muito. Coloquei as 2 lajes que eu tinha e percebi que ia faltar. Então com as madeiras que eu tinha conseguido, porque eu vi que não era suficiente, então plantei mais, porque não tinha como colocar, era só 2. Então peguei mais madeira e quebrando aquelas madeiras eu faria o resto da ponte, pois a ponte seria 5x5 a partir de hoje. Então peguei, fiz o machado, pois o machado me ajudaria muito para quebrar blocos. Ajeitei meu inventário para não ficar tão bagunçado, fiz uma pá para fazer o print completo, mas não pensei em espada. Pensei que não nascia mobs lá, só que tinha que nascer, pois não estava no Pacífico, estava no Hardcore, e Hardcore é nível difícil. Então peguei esse elástico que eu fiz e comecei a colocar nos espaços para as cercas não ficarem voando. Completei as 2 partes e no processo eu percebi que eu fiz muito para casa, então gastei meio que madeira à toa, só que aquilo ia me ajudar. Então coloquei as cercas que tinha feito, que era só 3, e via se caía mais muda. Pelo jeito era só replantar. Medi certinho para plantar as mudas, pois eu queria que nenhuma muda caísse no void. Por isso mais uma, então peguei, contei mais os blocos, coloquei. Depois eu pensei que ia cair mais muda, mas não caiu. No anoitecer do dia 3, já estava com medo de nascer mob. Então eu olhei para ver se nascia, não nascia. Então eu suspeitei que não estava nascendo mob, só que como isso não seria possível, se ele estava no hardcore, então tinha que nascer mobs. Então eu editei meu inventário e comecei a fechar a porta em parar, pois eu estava alegre por ter sobrevivido há 3 dias sem precisar e nem faltar recursos. Estava feliz sobre a minha sobrevivência até agora. Limpei um pouco a área, pois estava atrapalhando a quebrar blocos. Que não quebrava blocos há muito tempo, então eu meio que fiquei esperando para ver se nascia mobs e não nasceu. Então resolvi quebrar uns blocos para poder conseguir mais terra. Veio um bloco de comida e veio uma ovelha, só que ela já veio direto da mãe porque era filhote. Então eu fiquei feliz, pois aquilo já me ajudou muito. Então comecei a pegar um bloco, quebrei blocos, mais blocos, até ver algum item bom. Esperando ver algo que poderia me ajudar, mas com as terras eu já estava feliz. Veio um baú com mais comida e percebi que comida não faltaria, pois eu estaria cheio. E pros animais também não. Então continuei quebrando um bloco, apareceu mais um bloco de osso, que ele é muito bom. E apareceu a segunda vaca. Porque empurrei ela dentro do cercado e eu vi que ela tentava fugir, mas ela percebeu que não dava. Então parei e olhei para se nasciam alguns mobs, não nasciam. Então voltei a quebrar blocos para não ter
conseguir mais itens, ver mais mudas, só que não precisava mais de mudas, eu já tinha bastante, mas ajudaria. Então comecei a quebrar mais, deu comida, quebrei, e continuei quebrando bastante blocos, esperando vir algo muito bom, como o item, quando apareceu o baú de recompensa. Esse baú era o que quase podia vir uma coisa muito boa. Então, sem querer, arei. E percebi nessa aração, isso poderia marcar o bloco central. Então, arei as outras pontas para poder marcar o bloco central. Arei 1, 2 e 3, marcado. No baú tinha pão, mas o mais importante era a picareta e o balde. Só que eu acredito que precisaria porque eu já tinha feito. Então, para mim me ajudaria. Isso indicaria que a fase de pedra estaria chegando. Então quebrei esperando a fase de pedra e nada. Percebi que demorei um pouco, então o inventário estava lotado e comecei a guardar meus itens. Depois de guardar alguns itens, percebi que todos os itens que eu tinha era bastante, então já tinha conseguido bastante. Com o inventário lotado, guardando tudo, era tão bom ver o prazer de ter bastante itens. Então percebi que poderia colocar um bloco debaixo da ilha para não cair os blocos que poderia ver no futuro. Só que eu já acabei esquecendo de pegar o balde e guardei ele. Pegando o balde de volta para colocar, percebi que faltaria o bloco para colocar debaixo. Então peguei uma laje e pronto para colocar, vi se nasceu um animal. Incrível que nasceu o bebê zumbi, o mob mais difícil do Minecraft. Então, com medo, eu só fechei. Só que eu percebi que ele tentou quebrar a porta. Ele era inteligente, só que burro ao mesmo tempo. Então, com medo, eu comecei a pegar blocos e comecei a subir. Só que eu, no pavorão, percebi que eu tinha pegado slab. E mesmo assim, consegui subir a tempo. Ele quebrou a porta. Zumbizinho lesado. Com medo de morrer, pensei que o zumbi tinha passado, só que não passou. Então fechei as duas pontas para o zumbi não ter passar, achando que como eu tinha botão, ele não ia passar. Percebi que ele só passaria pela porta. Então cheguei mais perto e tentei matá-lo. Bati nele até matá-lo e percebi que ele estava segurando um bloco de um jeito engraçado. Então eu percebi que estava bugado. Continuei matando ele, tentando dar o máximo de dano com um crítico, pulando, matei. Ele não deu para o capacete que ele estava usando, mas eu não ligava muito disso, sabe? Mas eu queria sim aquele capacete. Quebrei os blocos, percebi que podia vir outro mob, então não coloquei a porta, mas sim blocos. Vamos lá, fiz meio que uma barreira, conseguia ver os mobs não poderiam passar. Meio que eu fiz uma parede, então eu deixei mais bonitinho, deixei lutando mesmo, com espaço pra poder bater nos mobs. Vi que o zumbi não estava vindo, então continuei meu plano de colocar um bloco debaixo da ilha, no bloco central. Seja que Deus quiser, não caia dessa ilha. Então desci para colocar o bloco com as medidas corretas, pois eu tinha puxado 3x3 e coloquei o bloco certamente antes de subir. Então percebi que isso ajudou muito para não ter que voltar e ter medo de cair. Quase dobrei o balde, então percebi que o jogo podia me trollar. Então, com medo disso, pensei logo, por que não enfrentar aquele zumbi? Vai que ele dá pra algum tempo. Só que tinha mais um bebê zumbi. Com medo, peguei logo meu machado para matar ele. Só que eu não pensei em fazer espada, eu pensei em matá-lo. Estava com medo de ele passar. Vi que meu plano tinha funcionado e ele não passava. Bati no zumbi até matá-lo, usando crítico para matar mais rápido. E eu consegui pegar no nível 2, quem diria? Vi se ele deu para algum item, pelo visto não. Então voltei com medo no shift mesmo e pensei, será que isso nem poderia vir me atacar? Então esperei para ver se ele vinha, mas percebi que não. Então cheguei perto e vi que ele me viu e vinha. Eu segurando minha cara. Não, era um laço. Eu percebi que eu queria aquele laço, pois o aldeão que estava segurando esse laço, que é o viajante, tinha morrido para ele, talvez. Então, tentei matar usando a barreira e percebi que a barreira foi muito boa, porque pro crítico era meio difícil. Mesmo assim, dava. Então,
taquei crítico nele pra ele morrer mais rápido, pois não tava mais aquele zumbi na minha cola. Mesmo vi que nasceu mais um zumbi com medo. Só peguei meus itens e fui embora. Eu queria ver se era um zumbi, não, mas era 2. Não era pequeno, então não me preocupei muito. Voltando devagarmente pra ver se o zumbi não notava um shift, mas muito beiradinha, quase caí. Já no dia 4, eu percebi que eu teria que matar aquele zumbi, pois aquilo ali podia me trazer problemas depois. Então, com medo de ir, voltei e guardei o balde d'água. Só que, como eu tô no hardcore, se eu caísse e morresse, não adianta salvar os itens, pois eu não voltaria tão cedo. Então, eu percebi que eles começaram a morrer, pois o sol matava eles. Só que um não morria porque estava usando um capacete. Então, tentei matar e derrubar o que ele estava usando e tentei matar para eu conseguir. Só que meu machado quebrou. Então, preocupado com isso, comecei a bater com a picareta, pois eu queria matar. Ele me deu dano e derrubou a lhama. Tentei matar ele com a picareta mesmo, pois a picareta dá um dano considerado até e melhor que a mão. Então voltei. Já com os zumbis mortos, já não estava mais preocupado com cair. Então voltei com o meu serviço. Se vocês querem a continuação, bate a meta de 10 likes.